estudo que tivemos, qual foi ou quais foram as reações que Josias teve ao ouvir a palavra de Deus. Quais foram as reações que Josias teve ao conhecer, ao tomar conhecimento da palavra de Deus, aquele livro que estava perdido no templo e foi encontrado, e então lido ao rei, e ele então reagiu. A gente pode se lembrar de algumas das suas reações, duas delas, é que a primeira reação foi que ele caiu em piedosa tristeza por causa do pecado. A primeira reação foi essa, ele percebeu a gravidade do pecado no meio do seu povo, da sua própria vida, e reconheceu que era pecador. E a segunda reação que ele teve, foi que ele decidiu e desejou buscar saber a vontade de Deus. Ele queria mais luz. É aquela situação do novo convertido, quando encontra a palavra, quando encontra Cristo, ele quer ler a Bíblia toda, ele quer conhecer. Então era Josias, a reação que ele teve foi essa. Ele queria buscar, ele mandou uma equipe atrás dos profetas, para procurar saber qual era a vontade de Deus. Na busca de saber qual era a vontade de Deus, ele recebeu uma resposta com duas ênfases. A primeira ênfase era que o povo seria castigado e julgado por causa da desobediência e idolatria. Lembra disso? E a segunda ênfase é que não seria no tempo de Josias, porque Josias havia alcançado o favor de Deus com a sua vida. Até chegamos no final, na conclusão do estudo semana passada, sobre os respingos da graça, lembra? Que aquele povo foi poupado por Deus por causa de Josias. Saímos daqui com aquela indagação: se Deus julgasse ou poupasse as pessoas ao nosso redor, a partir da nossa vida, o que seria deles? Lembra? Porque Josias, pela sua vida, conseguiu o povo do seu tempo, seus contemporâneos, né? Eles não sofreram o julgamento de Deus ali por causa dele. Lembra? E hoje nós veremos os resultados práticos de uma transformação que aconteceu na vida de alguém que se entregou para a palavra de Deus. Hoje nós veremos como que alguém pode ser refeito à luz das Escrituras, e uma vez refeito, quais são as atitudes práticas disso. E nós veremos isso na vida de Josias. Quais foram as mudanças práticas na vida de Josias e, consequentemente, na vida de Judá, a partir de alguém que foi refeito à luz das Escrituras. Vem comigo. 2 Reis 23, vamos começar lendo os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com esta aliança. É nítido nos 3 primeiros versículos a mudança de prática do rei ao tomar conhecimento da palavra de Deus. É interessante que o rei chamou primeiro a sua liderança.
chamou os anciãos, sacerdotes, profetas, líderes, homens e todo o povo, do menor ao maior. Aqui seria da Luísa ao Digão. Todos estavam reunidos. Todos foram à presença do rei. Chegando à presença do rei, talvez alguns ali estariam esperando um pronunciamento real. Talvez estivessem aguardando uma palavra oficial do seu líder maior, que era o rei. Talvez ouvir do rei que a gente vai entrar em guerra, que a gente vai invadir, que a gente vai nos proteger, que a gente vai se proteger. Talvez alguns tivessem expectativas ali de que o rei Josias trouxesse algum pronunciamento desse tipo. Mas quando eles se encontram ali reunidos, o que ele faz? Ele pega o rolo que ele achou, porque não era um livro assim, era um rolo, coloca o rolo diante dele em algum suporte, tipo um púlpito. Ele abre o rolo e ele começa a ler aquele rolo do início ao fim. Viu? Até leu aí, ó. Ele começou a ler o rolo do início ao fim. E ele leu a palavra de Deus para o povo. Queridos, há duas características aqui de um verdadeiro líder que serve a Deus. Primeiro, ele já obedecia ao Senhor antes de reunir o povo. Primeira característica, Josias, ele não chegou lá para começar algo, ele já chegou vivendo algo. Ele se aproximou do povo, já sendo alguém obediente à palavra de Deus. Tanto foi assim que a resposta de Deus para ele foi que o povo não seria morto no seu tempo por causa dele, porque ele já era obediente. Então, a primeira característica de um grande líder é que ele demonstra com a sua vida a obediência a Deus. Ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser irrepreensível. Ele não precisa ser o exemplo master de todas as coisas, até porque é impossível. Mas ele precisa sim mostrar com a sua prática de vida, com o seu dia a dia, na sua família, nos seus relacionamentos, com aqueles que os cercam, com a sua igreja, com o seu grupo, que ele está buscando obedecer a Deus. É a primeira característica. Não siga alguém que não está buscando obedecer a Deus. A segunda característica de um grande líder de Deus é que ele prega a palavra de Deus. Ele ensina a palavra, ele reúne o povo para ler a palavra, ele reúne o povo para falar da palavra, ele reúne o povo para ensinar a palavra. Meus irmãos, aqui em Josias a gente consegue perceber claramente essas duas características, e digo mais, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar atentos a isso, porque no dia que o pastor Alisson parar de pregar a palavra, mandem ele embora. Porque o que nós precisamos são de líderes que pregam a palavra. Líderes que estão buscando fazer com a sua vida aquilo que eles ensinam. Porque, queridos, pode até existir, e existem muitos, líderes bem-sucedidos, sem essas características, que carregam multidões, são famosos, têm milhões de seguidores nas redes sociais. São pessoas que buscam, através de várias técnicas, aglomerar e juntar pessoas, e são bem-sucedidos nesse quesito humano.
Mas um líder fiel a Deus, que visa a glória de Deus e cumprir a sua vontade, ele é obediente às Escrituras e prega a Bíblia em todo o tempo. Porque essa é a característica de um líder fiel. Como pastor, eu preciso me policiar o tempo todo para falar apenas da Bíblia, ser obediente a ela. Porque é sobre Cristo e nada mais. Porque tudo vem dele e é para ele. Amém, irmãos? Olha o que Josias faz. Ele lê a palavra para o povo. Aí depois ele chama o povo e fala assim: agora nós vamos refazer a nossa aliança com Deus. Nós vamos novamente assumir um compromisso com Deus. Nós vamos renovar os nossos votos. Há uma renovação de votos acontecendo aqui no versículo 3. Olha aí. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor. Para quê? Com qual compromisso? Com qual objetivo? Olha como é que a gente lê a Bíblia. A gente circula essas palavras-chave. Tem um objetivo. Para o seguir, para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, como? De todo o coração, de toda a alma. Fazendo o quê? Cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Que livro? A Bíblia. A palavra de Deus. Diz o versículo 3 que todo o povo concordou com esta aliança. Irmãos, é um voto muito bem definido, bem mensurado, colocado ali o que era para ser feito. O voto era seguir, guardar, obedecer os testemunhos, os mandamentos, estatutos de Deus, de como? De toda a alma, de todo o coração. É assim, queridos, que nós precisamos fazer. Nós também precisamos renovar, vez e outra, o nosso compromisso com o Senhor. Não por Ele, porque Deus é fiel em todo o tempo. Por nós. Porque a gente, desculpa a expressão, mas a gente é sem vergonha. A gente murmura muito. A gente reclama muito. A gente para por qualquer coisa. Vez e outra cedemos às tentações, caímos em pecado, erramos para com o próximo, erramos para com a igreja do Senhor. Nos esquecemos de onde saímos. Quantas vezes que a gente já se esqueceu de onde a gente saiu? Lembra aí de quem você era antes de Cristo? Lembra aí quem você era antes do Senhor Jesus? Antes de Jesus te resgatar do inferno, quem que você era? Talvez você pode até ter nascido na igreja, mas mesmo na igreja, antes de você realmente ter um reconhecimento genuíno, uma conversão verdadeira, você não era o mesmo que você é hoje. Porque todo mundo tem um antes e um depois de Cristo. Todos que são servos de Cristo. E muitas vezes a gente se esquece. A gente se esquece de onde Deus nos tirou. Temos memória curta. Não valorizamos. Não valorizamos o que Deus já fez por nós. E querido, deixa eu te dar uma palavra aqui. Na moral, se Deus não te abençoasse a partir de hoje em mais nada, você já está no lucro, e muito no lucro, porque só a salvação em Jesus Cristo já corresponde a todas as bênçãos da sua vida. Sim ou não? É isso. É isso. Então a renovação da aliança é a gente olhar para dentro de nós e falar assim: Senhor, me perdoa, porque eu estou olhando só para mim, para o meu umbigo, e eu não estou olhando para a tua aliança. E agora eu vou começar a olhar para os teus estatutos, para os teus mandamentos. Eu vou viver para o Senhor, para ti, para a tua glória, para o teu louvor, não importa o que os outros digam. Eu vou olhar para o Senhor. É isso. É isso que Josias fez o povo fazer. Que líder. Com a aliança refeita, algumas mudanças iriam acontecer. Irmãos, não se assuste com o que a gente vai ler a partir de agora. Porque nós estamos lendo sim um texto sobre Judá. Não é um povo pagão, hein? É Judá, tá? É o povo de Deus. Quando a gente começa a ler o capítulo 23, a gente fica assim: não é possível. Por conta de tantas coisas que Josias precisou fazer
para tirar do meio do povo aquilo que não agradava a Deus. Presta atenção, vem comigo, versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Primeira coisa que ele faz, ele olha para dentro do templo, e ele vê dentro do templo as estátuas, ídolos e postes, a Baal, a Azerá e as estrelas. Estamos falando do povo de Deus, irmãos. Eles tinham seus ídolos, e colocaram esses ídolos dentro do templo de Deus. E Josias manda arrancar tudo, vai tirar tudo, e começam a tirar tudo, e quando eles tiram tudo, eles põem fogo. E quando eles começam a queimar aquilo, querido, eles pegam aquelas cinzas e levam para Betel, para um lugar que eles iam jogar aquelas cinzas fora. Por quê? Porque não é em qualquer lugar que eles podem jogar aquilo, não. Aquilo profanaria qualquer terra em que estivesse, porque aquilo era dedicado aos deuses, falsos deuses. Eles então precisavam levar aquilo para longe. Para onde eles levaram? Para Betel. Sabe por que Betel? Porque lá em Betel, lá atrás, e você que está estudando comigo, você vai lembrar? Quando o reino foi dividido em norte e sul, um rei do norte chamado Jeroboão, você lembra dele? Que virou padrão de rei ruim, lembra? Esse rei, o que ele fez? Ele criou uma nova religião. Você lembra dessa história? E aí ele começou a construir novos ídolos, bezerros de ouro, e colocou numa cidade chamada Betel. Aí Josias queima tudo e leva, sabe para onde? Para Betel, para profanar aquele lugar e acabar com aquele lugar de adoração ao outro Deus morto. Ou seja, judeus não teriam condições de pisar naquela terra para fazer isso mais. Ele destrói também aquele santuário. Aí vem comigo, está só começando, irmãos. 5-7 agora. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso ao Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Quem fazia isso? Os sacerdotes da tribo de Levi. Eram eles que faziam isso. Tá? Continua. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde o queimou, reduziu a pó e lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais. É isso mesmo que você está lendo. Que estavam, sabe aonde? Na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para poste da deusa Azerá. Presta atenção, meus irmãos. Josias remove os sacerdotes lá, os sacerdotes de levitas, os levitas, que estavam espalhados nesses postes espalhados pelo povo. Ele traz todo mundo de volta, coloca no banco, disciplina, fala: vocês não vão ministrar mais nada, nem aqui na casa do Senhor, nem em lugar nenhum. Nós vamos até alimentar vocês, vão ter comunhão com a gente, mas vocês não vão fazer mais nada. Vocês estão de banco, disciplina. Tirou os sacerdotes de lá. Depois queima todas aquelas imagens novamente, que eram espalhadas ali. E sabe o que ele faz com essa cinza? Porque aquilo tudo virou cinza que profanavam o lugar. Sabe o que eles fazem? Eles pegam e jogam aquelas cinzas nos túmulos daqueles que eram idólatras. Eles espalharam as cinzas desses postes de ídolos nos túmulos daqueles que estavam adorando a esses deuses, judeus. E dessa forma ele estava profanando aquele lugar, dizendo: não era isso que vocês queriam? Mortos agora mesmo? Vocês estão recebendo aí para vocês, ó, as cinzas de todas essas coisas.
Mas tem uma coisa aqui que é terrível. Aliás, não tem nada bom, né? Mas quando você lê que ele tira de dentro da casa do Senhor prostitutos cerimoniais. Você sabe o que é isso? Eram homens e mulheres prostitutos que ficavam lá, porque a deusa Azerá tinha uma sensualidade, e a forma de adorar a deusa também era com relacionamentos sexuais impróprios. E isso acontecia onde? Dentro da casa do Senhor. Aí você olha e fala assim: ah, meu Deus! É a mesma coisa que os namorados fazem antes de casar. É a mesma coisa que o cara que fica vendo prostituição, pornografia na internet está fazendo. É a mesma coisa. Só que quando a gente ouve assim, dói, né? É a mesma coisa você que está aí buscando essas coisas aí fora, que está flertando com outras mulheres e outros homens. Não vocês, necessariamente vocês, mas aqueles que se dizem povo de Deus, estão dentro da igreja e estão tendo uma vida dupla. Porque a gente olha para trás e parece que o negócio é assim, né? Né? É muito diferente hoje em dia, não. Precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Versículos de 8 e 9 diz assim: Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade. Não é o Josué lá de trás não, tá? Esse nome é do governador da cidade desse período. E que ficava à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Já comentei um pouco sobre isso. Os sacerdotes que eram trazidos de volta, porque estavam adorando, fazendo sacrifícios a Baal, aos ídolos, às estrelas, espalhados pelo meio do povo. Ele traz eles tudo de volta, coloca em Jerusalém de volta, fala: agora vocês não vão ministrar, vocês não vão sacrificar nada, nem na casa do Senhor, nem em lugar nenhum. Eu estou arrependido. Que bom que você está arrependido, mas você não vai ministrar. Você está sendo disciplinado. Você tem comunhão com a gente, você vai comer com a gente, mas você não vai ministrar. É isso. Traz de volta, coloca lá e faz dessa maneira. Josias profana esses lugares altos. Você lembra que Ezequias tirou isso tudo? Você lembra? Que Ezequias foi um outro rei bom. Só que depois veio Manassés e construiu tudo de novo. Então, aí Josias vai lá e arranca tudo de novo. E sai profanando esses lugares. O que é profanar, irmãos? É a mesma coisa. É espalhar cinzas desses postes ídolos queimados, ou inclusive eles queimavam ossos. Você vai ver isso mais para frente agora. Queimava ossos. E eles jogavam o osso queimado ali, né, esse pó do osso, porque judeu não podia ter contato com um defunto. Então assim ele profanava o lugar, aquilo virava uma terra profana, ela não podia pisar mais ali. Ou seja, mesmo que aquele judeu quisesse ir ali adorar outro Deus, aquele lugar estava profanado. Então aquele lugar virou, não é santo mais, então não tem como adorar nada, nem ninguém. Era isso que Josias estava fazendo. Ele estava fechando as portas, colocando obstáculos para que eles não voltassem a adorar os outros deuses novamente. Aí o versículo 10 diz assim: Josias também, se você acha que não pode piorar, olha aí, Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Você sabe o que está falando aqui, queridos? Tinha um lugar específico lá em Judá, que os judeus, prestando sacrifícios ao deus Moloque, queimavam os seus filhos. Você está entendendo a gravidade? Tinha um lugar específico em Judá para fazer isso. Josias chegou naquele lugar e destruiu tudo. Derrubou tudo, destruiu, profanou e falou: aqui não.
Aqui não. Parou essa bagunça. E ele foi lá e destruiu tudo naquele lugar. Aí, olha o versículo 11, o texto continua, estou lendo, depois vou destacar algumas lições. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. Irmãos, os reis de Judá, antes de Josias, eles pegaram alguns cavalos e dedicaram esses cavalos ao sol. E fazendo isso, eles colocaram esses cavalos, sabe onde? Dentro do átrio do templo. O átrio é o pátio do templo, né? Imagina um templo aqui e o átrio é aqui. Então eles colocavam aqui dentro. Havia um curral de cavalos, um estábulo, dentro do átrio do templo do Senhor, com cavalos que haviam sido dedicados e ofertados ao sol. Você está entendendo, meus irmãos? O que está acontecendo aqui? É o povo de Deus, irmãos. É o povo de Deus. Ele foi lá e arranca os cavalos tudo, tira de dentro do templo, não matou os cavalos, mas queimou todos os carros, que eram as carroças. Destruiu tudo. Aí se você acha que terminou, vem versículo 12 a 14. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço. Que altares eram esses, pastor? Altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a abominação dos sidônios, para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Zerá e encheu de ossos humanos o lugar onde haviam estado. Ele vem derrubando os altares que estavam ainda dentro do átrio do templo, altares que foram feitos por Manassés, inclusive Manassés, não o da tribo de Manassés, mas Manassés, o rei que acabou de morrer, recente aqui, ele viveu depois de Ezequias. Manassés, ele construiu altares, lembra? O rei que trouxe a questão dos astros, da astrologia para dentro de Judá, esse é o rei. Então tinha lá postes de adoração, altares de adoração às estrelas, dentro do templo, em cima do templo. Ele vai lá e arranca tudo, derruba e destrói. Aí, Josias vai na encosta sul do Monte das Oliveiras, e ele chega lá, ele encontra alguns altares lá. Presta atenção, os altares que ele encontra ali, não foram construídos por esse Manassés, ou por um Acabe da vida, ou por uma Jezabel, não. Foram construídos, sabe por quem? Salomão. Querido, presta atenção. Presta atenção. Salomão está lá atrás na história. Josias já está aqui pertinho da Babilônia, falta pouco para a Babilônia. Nós estamos falando de todo esse período histórico, de quase 18 reis que passaram. E desde Salomão tinham ídolos construídos a esses deuses que foram citados aí, ó, Astarote, Quemos e Milcom e Amon, 4 deuses aí, que Salomão havia construído. Sabe por que ele havia construído? Porque ele teve quantas mulheres? Umas 1000, não é verdade? Só que quando ele começou a querer agradar todas essas mulheres, ele começou a construir para essas mulheres os ídolos que elas queriam adorar. E ele foi construindo isso dentro de Judá, queridos, dentro de Jerusalém.
E Josias olhou para trás, de repente alguém pensasse assim, quê? Salomão? Não vou mexer nisso nada, quem construiu foi Salomão. Tem isso ou não tem? Poderia ter olhado e falado assim, vou nada, de Manassés eu derrubo. Mole, quebra tudo, mas de Salomão não. Salomão não vou mexer não. Não, ele foi lá e arrancou tudo, quebrou tudo, derrubou tudo. Porque não estava preocupado em agradar homens, mas a agradar a Deus. O que ele faz para profanar todos esses lugares? Além de jogar as cinzas do que era queimado, ele começou a recolher ossos humanos. E eu falei antes que ele queimava os ossos, né? Perdão, não é isso. Ele só jogava os ossos. Ele queimava os altares. E ele pegava os ossos, e ele começava a espalhar os ossos assim, ó, nesses lugares dos altares e tantos outros para profaná-los. Porque, de novo, judeu não pode tocar em defunto, porque fica 7 dias impuro. Então, se ele vem aqui para adorar e ele toca no osso, ele não pode adorar porque está impuro. Então, ele tem que voltar. Olha que loucura, ele mistura tudo. É um sincretismo religioso, tamanho. Porque ele pega a orientação de Moisés para adorar a Deus, ele pega o mandamento de Moisés e toma para si essas leis cerimoniais, essas leis religiosas, e ele aplica também a quando a adoração é para outro Deus. Que ele vai adorar Baal, mas se tiver osso aqui, não vai adorar Baal, porque ele sabe que ele está impuro. Olha que loucura, irmãos. Então, o que está acontecendo aqui é uma limpeza geral. Josias está limpando, fazendo uma limpa, tirando tudo que desagradava a Deus. Aí vem comigo, 15 a 18. Josias também derrubou o altar que estava em Betel, o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Azerá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. Então o rei perguntou, que monumento é este que estou vendo? E os homens da cidade responderam, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. E Josias disse, deixem-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. O que acontece aqui, irmãos? Josias vai para Betel. Lembra de Betel? A cidade onde Jeroboão construiu altares. Perceba, querido, que ele ultrapassa as fronteiras. Você está entendendo isso? Que Betel não pertencia ao Judá, ao sul. Betel pertencia ao norte. Nós estamos falando que Betel aqui ele pertencia a Samaria, ao reino do norte. Tanto foi que Jeroboão que construiu os altares aqui. Josias ele ultrapassa as barreiras das fronteiras, ele sobe além das fronteiras de Judá, vai à cidade de Betel, que era uma cidade importante para o seu povo, desde Abraão lá de trás. E ele chega lá, ele derruba todos os altares que haviam sido feitos por Jeroboão, sai jogando essa cinza, inclusive profanando aquele lugar, como a gente já falou. Chega na hora que ele olha um túmulo, ele fala assim, que túmulo é esse? Alguém fala, esse túmulo aí é do profeta, que lá no tempo de Jeroboão, profetizou que um dia isso ia acontecer. Aí ele olha para aquilo e fala assim, então ninguém toca nessa sepultura. Nas outras a gente vai profanar, mas essa ninguém toca. Porque o servo de Deus verdadeiro, até depois de morto, ele prega. O seu túmulo estava falando. Houve ali eles voltaram lá, a primeiro Reis 13, 31 e 32, que esse profeta sem nome, anônimo, que subiu de Judá e foi lá até a terra de Jeroboão, ele profetizou que um dia isso iria acontecer. E aconteceu.
porque as promessas do Senhor são cumpridas. Queridos, antes da gente continuar, deixa eu destacar algumas coisas aqui. De tudo que a gente viu até agora, eu queria destacar algumas atitudes que a gente precisa imitar de Josias. Mas essas atitudes, elas só vêm se realmente nós tivermos uma dependência total da palavra de Deus. Porque você precisa entender essa sequência. De novo, qual é a sequência? Josias lá atrás começa a obedecer a Deus, manda reformar o templo, eles acham o rolo, lê o rolo para ele, lembra? Reage, se entristece, pecado, quer saber mais. Querido, presta atenção, só a palavra de Deus irá fazer transformações nas nossas vidas, das quais nós sozinhos não conseguiremos fazer. Precisamos da palavra de Deus. Por isso que crente tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que ler a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Não me responda. Já leu? Veja o que acontece. Vamos às atitudes aqui. Primeiro, ele destruiu altares feitos pelos reis anteriores. Sabe o que ele fez? Ele quebrou rotinas pecaminosas e tradições do seu povo. Primeira coisa, quando a Bíblia nos alcança e nós somos alcançados pela palavra de Deus, a gente decide quebrar rotinas pecaminosas da nossa vida. Aqueles pecadinhos que nos acompanham, que não são pecadinhos nada, são uma desgraça, derruba a gente. Coisas de família, quantas vezes já ouvi de pessoas falando isso, de filhos que repetiram as atitudes erradas dos pais, mas quando encontram a palavra de Deus, são refeitos. E aqui não tem uma maldição hereditária, não. É uma questão de prática de vida errada que é quebrada. Então nós precisamos quebrar isso. Assim como Josias decidiu destruir os altares feitos pelos reis anteriores. Presta atenção, queridos. Nós estamos falando de altares que vieram sendo feitos desde Salomão. Nós estamos falando de gerações e gerações e gerações e gerações que todo o tempo estavam adorando aos falsos deuses. Tinha uma rotina pecaminosa, uma tradição de família, passando de pai para filho, só foi quebrado quando a palavra de Deus chegou. Segundo, Josias criou obstáculos para a volta da idolatria. O que ele faz? Ele profana os lugares idólatras, joga a cinza dos postes ídolos, coloca ossos nos lugares. Queridos, o que ele está pensando quando ele faz isso? Ele está assim, vou dificultar o retorno da idolatria no meio do meu povo, porque quando eu morrer, eu sei que isso pode acontecer, porque Ezequias fez isso uma vez. Ezequias arrancou os postes de todo, os altares de todo o povo, ele arrancou, mas o povo foi lá quando ele morreu e reconstruiu. Então o que ele está fazendo? Eu estou dificultando, estou colocando obstáculo para que o meu povo não volte a errar como errou agora. Sabe o que é isso? Que é maturidade. Que quando a gente descobre, identifica pecados que a gente tem problemas de repetição, a gente precisa criar obstáculos para não cometê-los mais. É isso. Criar obstáculos para falar como eu já citei alguns aqui, com a pornografia, com questões de mentira, com questões familiares. A gente tem que criar obstáculos para isso. A gente tem que olhar para a nossa vida e falar assim, o que eu tenho que fazer aqui para que eu não caia mais nessa tentação? Tem que colocar alguma coisa aqui, criar obstáculos. Eu preciso fazer isso. Porque é melhor arrancar um olho e entrar no céu do que com os dois para o inferno. É assim ou não é? É obstáculo. Melhor arrancar um braço e entrar no céu sem um braço. Criei obstáculo, porque se meu braço me faz pecar, eu arranco ele fora. Na ideia do texto? Obstáculo. Crie obstáculos para que você não volte a pecar.
Terceiro, ele respeitou e honrou o homem de Deus. É muito interessante porque Josias vem profanando tudo. Na hora que ele chega num túmulo que é do profeta, ele fala: não, aqui não, porque aqui a gente vai honrar, porque esse homem aqui, ele serviu a Deus. Porque quando eu encontro a palavra de Deus, eu passo a respeitar e a honrar aqueles que são servos de Deus, vivos, inclusive a memória daqueles que não estão mais conosco. Ah, pastor, isso é adoração, eu mostro. Não estou falando nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Estou falando de honra, de respeito. Tá? Entenda o que eu estou falando. Então, o que nós precisamos entender é que nós vamos respeitar e honrar aqueles que são servos de Deus, estão entregando sua vida para servir ao Senhor em todo o tempo. 4. Ele saiu da zona de conforto e foi além das suas fronteiras. Ele vai até Betel, ele passa o limite de Judá, ele passa da sua zona de conforto, ele sai da sua fronteira. Ele poderia ter ficado só em Jerusalém, mas ele vai além, ele vai nas cidades vizinhas, ele vai na cidade de Betel, ele vai além, aonde tem problema ele vai lá resolver. O que a gente precisa entender, querido, é que nós precisamos sair das 4 paredes, porque ficar nas 4 paredes é confortável. É bom sentar numa cadeira com o ar-condicionado ligado e ouvir uma pregação, cantar, louvar, adorar, é maravilhoso e tem que ser feito mesmo, porque isso nos fortalece, isso nos ajuda a ter comunhão, adoração, mas não é um fim em si mesmo. Nós vamos ir lá para fora, sair das 4 paredes, abrir as fronteiras, alcançar novas pessoas para Cristo. Sair da nossa zona de conforto, porque é confortável demais. É confortável, irmãos. Vamos falar sério. Vou te dizer uma coisa, aqui ó, deixa eu te contar um segredo. Em reuniões de pastores, congressos, líderes, de vez em quando eu estou em algumas situações dessas, a conversa muitas vezes no meio dos pastores é assim: nós precisamos oferecer uma boa estrutura para que a gente consiga receber mais pessoas na igreja. Sabe por quê? Porque o tal do crente gosta do conforto. Então tem que ter berçário, tem que ter estacionamento, tem que ter água gelada, tem que ter culto infantil, tem que ter multimídia, tem que ter transmissão, tem que ter uma cadeira confortável, porque essa aí eu sei que já está doendo para alguns, né? O que eu estou querendo te dizer, querido, sabe o que é? É que em muitos momentos a conversa é o que a igreja pode oferecer a mais de conforto para receber pessoas. É claro que também há uma visão de ganhar pessoas para Cristo, lógico. Porque uma pessoa que talvez tenha uma criança e precise ir numa igreja para ouvir pela primeira vez o evangelho, e ela não iria numa igreja que não... Beleza, está certíssimo, e tem que ser isso mesmo, para os não crentes. Mas para nós precisamos entender que nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. Então nós temos que sair das 4 paredes, temos que sair da zona de conforto, temos que ir além. Gente, tem gente lá fora morrendo. Eu falei com você, eu fui num sepultamento hoje de um rapaz de 44 anos. Infartou, morreu. 44 anos, irmãos. Novo. As pessoas lá fora estão morrendo. Lá no sepultamento, no velório, uma pessoa deu testemunho, um tio dele, falando que ele estava afastado da igreja, desviado. Mas no momento lá do leito no hospital, ele conseguiu falar com ele de Jesus, ele conseguiu balançar a cabeça aceitando a Cristo. Glória a Deus por isso. Mas e se não tivesse alguém que fosse lá falar com ele? Quantas vezes você saiu da sua zona de conforto para falar com alguém que precisa ouvir do evangelho de Cristo, querido? Que está morrendo, que está sofrendo, que não tem o que comer dentro de casa. Você está entendendo? Precisamos sair da zona de conforto e ir além das fronteiras. Saindo para aquela porta lá, ó, nós estamos indo para um campo missionário.
E por fim, Josias não temeu a homens, mas sim a Deus. Ele destruiu altares feitos por todos os outros reis, inclusive Salomão. Sua preocupação não era agradar nomes ou homens, mas sim a glória de Deus. Deve ser a nossa também. Nossa preocupação não deve ser agradar nomes ou homens, mas o Senhor, o nosso Deus. Amém? Vamos terminar aqui? A gente vai chegar num momento também crucial, e depois nós vamos falar já da morte de Josias, porque hoje a gente já vai falar sobre isso. 21 a 23, já estou caminhando para o final. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa do Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Presta atenção, queridos. A Páscoa, que você sabe muito bem, era uma festa anual do povo de Judá, de Israel, uma lembrança da saída do povo do Egito, da piedade, da graça, da salvação do Senhor. Sabemos muito bem que ela apontava também para Cristo, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o que o historiador escreve aí. Você percebeu? Ele disse que eles celebraram a Páscoa. E diz assim: nunca se celebrou uma Páscoa como essa, desde os dias de Juízes até o 18º ano do rei Josias. Agora a gente está voltando. Salomão, Davi, Saul, Samuel, Juízes, lá atrás. Desde a época dos Juízes até o 18º ano de Josias, nunca havia sido celebrada uma Páscoa como aquela. Pastor, então quer dizer que foi uma festa de arromba? Não, quer dizer que houve avivamento. Talvez eles não tivessem tanto dinheiro, tantas estrutura, tanta coisa, mas sabe o que havia? Havia um coração. Havia coração dedicado à palavra de Deus. E querido, presta atenção, este é o resultado na vida daquele que se entrega à palavra de Deus. Ele passa a ser um adorador. Naquele ano, a Páscoa deixou de ser um rito religioso e se transformou em adoração genuína. Porque o religioso sabe que encenar é mais fácil que adorar. Porque encenação exige técnicas, mas adoração exige vida. A questão aqui, queridos, e a pergunta que se faz é: quantas vezes o culto que viemos prestar aqui é só um rito? Só um rito. E quantas vezes você vem aqui verdadeiramente como adorador? Quando nos entregamos de verdade ao Senhor e passamos a ter uma vida debruçada na sua palavra, transformamos nossos cultos de ritos em adoração, menos religião, mais vida com Deus. Sabe o que houve aqui, nesse período? Poderíamos dizer isso hoje? Um avivamento. E de onde surgiu o avivamento? Da palavra de Deus. É aqui que o Senhor aviva as nossas vidas. Precisamos voltar ao primeiro amor. O que você tem prestado a Deus? Uma encenação ou uma adoração? Se você pudesse, você não, porque a gente vai identificar segundo os nossos
as nossas características, né? Mas se Deus pudesse falar, mesmo que ele falou que, olha, do dia tal até esse dia, nunca houve um culto tão bom que você me prestou um dia, falando individualmente a você e a mim. Pergunto eu, que culto seria esse? Tem muito tempo já? Ou foi agora? Como está o seu coração com o Senhor? Mas Josias não era o Salvador. Não era ele que veio para salvar o mundo. Por isso ele morreu. Morreu e acabou a sua história. E os versículos 24 a 27 dizem assim: Josias também eliminou os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. E o Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel. E rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, o templo do qual eu disse, o meu nome estará ali. Antes de a gente falar da morte dele, tem esse intervalo. Primeiro que é interessante olhar e falar que, cara, Josias ainda teve que tirar do meio do povo feiticeiros, médios, astrólogos e essa turma toda. Tirou. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto do 24 ao 27... E eu me pergunto, quem dera, né? Ou os mais antigos diriam, quiçá tivéssemos uma lápide como essa. Já imaginou poder escrever na sua lápide assim, olha o que foi dito de Josias: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Uau! Uau! Já imaginou um dia poder escrever isso de você? Olha, antes dele não houve ninguém que fizesse tanta diferença na minha vida. Olha, antes dele ninguém tinha feito tanto por mim como essa pessoa fez. Olha, não houve outra pessoa que eu vi que fosse tão adorador como essa pessoa. Perceba, querido, que por mais que haja um elogio aqui ao rei, porque tem um elogio a Josias, o foco não está nele, o foco está em Deus. Por que que não houve rei como ele? Porque ele se converteu ao Senhor de todo o coração, alma e força, e serviu a Deus, porque não era sobre ele, é sobre Deus. Perceba que até mesmo nessa hora, a glória é toda do Senhor. Quando fazemos algo bom, não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre Deus. Quando eu prego, e aí às vezes, né, como pode acontecer, alguém vem e fala: pastor, que pregação, maravilha. Eu falo: glória a Deus. Não sou eu, é Ele. É Ele. Sempre vai ser Ele. Porque não é sobre performance, é sobre a sua palavra. E a gente termina 28 a 30. Quanto aos demais atos de Josias e tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, e seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. E o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei no lugar do seu pai. Josias saiu para lutar contra o Egito,
Mas o texto não diz que Deus mandou ele sair para lutar. E ao sair para lutar, e aí aqui eu não vou entrar muito nesse mérito não, mas só para você entender, é um contexto de guerra aqui muito grande. A Síria, Babilônia, Egito, era um momento de caos, muita guerra. E aí na hora que o Egito vem lutar contra a Síria, eles vão passar pertinho de Judá. E aí o rei entendeu assim, vou lá proteger o meu povo. E na hora que ele vai, ele chega no lugar chamado Megido, e ali ele combate com o rei, e o faraó o vence, e o fere, e ele vai à morte, vai ao óbito. E com isso o seu povo coloca o seu corpo num carro, numa carroça, né? Traz para Jerusalém, sepulta no túmulo dos reis, e o texto imediatamente diz que o povo de Judá pegou agora Joacás, filho de Josias, e ungiu e o fez rei em lugar do seu pai. Presta atenção. Morreu, acabou. Já tem outro no lugar. Porque aqui a obra é do Senhor, não é sobre nós. Então Joacás foi o rei no lugar de Josias. Será que este rei Joacás dará continuidade ao legado de Josias? O que será que ele vai fazer? Será um servo de Deus ou vai fazer tudo errado? Quanto tempo falta para a Babilônia invadir Judá? Não perca os próximos capítulos. Amém? Está chegando. Está quase. Pouco mais de uns 20 anos aí de história e a Babilônia chega. Feche seus olhos. Aliás, se você puder ficar em pé, você já está um tempão sentado, né? Falei muito hoje. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por todo o ensino e aprendizado que tiramos aqui dessa noite. Obrigado pela tua palavra, que é tão viva. Obrigado por essa palavra maravilhosa, que é a Bíblia, que é o Senhor falando conosco. Como é bom abrir a Bíblia e ouvir a tua voz, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor está falando com a gente, dia após dia, quarta após quarta, domingo após domingo. Obrigado, Deus, porque essa mesma palavra tem trazido transformações em nós. Ajuda-nos para que possamos fazer como Josias, entrar na nossa vida e arrancar tudo que não presta, tirar tudo que é idólatra, tudo que é pecaminoso e jogar tudo para fora. Fazer uma limpeza geral e renovar a aliança com o Senhor. Porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Mas ajuda-nos, porque queremos também demonstrar fidelidade dia a dia para com o Senhor. Que todo esse estudo, todas essas lições façam sentido para nós e causem mudanças em nós, para que possamos fazer mais do que falar e agir mais do que apenas estudar. Que possamos ter as duas coisas com equilíbrio e possamos sim, ó Deus, adorar o Senhor com a nossa vida. Que os nossos cultos não sejam ritos, mas sejam adoração verdadeira, não encenada, mas com vida, para que possamos vivenciar todos os cultos aqui na nossa igreja, alguma experiência nova com o Senhor. É o que te pedimos, Pai. Nos leve de volta para casa em segurança, nos dê uma semana abençoada. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido.
Você pode tomar o seu lugar. Estamos encerrando o culto dessa noite.